Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou Isabela e essa é a segunda parte do vídeo sobre Sócrates. E antes de começar, só um lembrete, acessem o AVA, dá uma olhada no conteúdo, os professores estão se esforçando muito, postando conteúdo sempre, procurando melhorar a plataforma. Então, acessem até mesmo para não acumular matéria, porque senão depois fica difícil de estudar. E depois vem aqui nos vídeos e dá uma firmada. E vamos começar. No primeiro vídeo, na primeira parte, eu parei falando um pouco sobre o método socrático dentro do diálogo de Platão. E eu vou finalizar esse tópico. O que acontece? Dentro dos textos do diálogo de Platão, o Platão, às vezes, ele comenta sobre e ele fala algumas visões dele, interpretações dele, e ele fala muitos pontos positivos, sem se importar em homenagear Sócrates. E tem uma ideia que gira em torno disso, desse diálogo de Platão, que é que Platão seria apenas o porta-voz de Sócrates. E o livro nos mostra que essa ideia é um tanto discutível, porque, primeiro, é difícil definir a data que essas obras foram escritas, em conjunto com o fato de que Sócrates nunca escreveu alguma coisa, então todas as informações que a gente tem dentro desse diálogo estão sujeitas à interpretação e tudo mais. E também tem o fato de que dentro do texto é muito difícil definir, às vezes, quando Platão ele assume a voz ou quando é outro personagem que está falando. Então, esse é o primeiro ponto, que, tipo, essa questão do Platão ser apenas um porta-voz de Sócrates é algo discutível. Agora eu vou para outro tópico. Ahn, a questão que acontece dentro desse método socrático, dos diálogos que Sócrates tinha com as pessoas, ele assumia a própria ignorância e ele assumia que ele não tinha conhecimento, ele não sabia as respostas do que ele estava perguntando. E quando. Isso é um fato muito importante, que quando uma sacerdotisa perguntou para o oráculo de Delfos, que oráculo é um intermédio de Deus com os humanos, entre outras palavras, as pessoas iam lá, perguntavam algo pro oráculo, e aí ele recebia uma resposta divina e ele passava essa resposta para a pessoa. Então as pessoas tinham essas consultas com o oráculo. E quando o oráculo foi questionado por uma sacerdotisa de quem seria o homem mais sábio, o oráculo respondeu que seria Sócrates. E quando Sócrates ficou sabendo disso, o Sócrates falou: "Só sei que nada sei." É uma das frases mais famosas dele. E quando ele fala isso, ele assume a própria ignorância. E, e quando ele assume a própria ignorância, de certa forma, ele está acima das pessoas que ele conversava dentro dos diálogos. Porque essas pessoas, elas diziam saber e muitas vezes não percebiam que elas não sabiam do que elas estavam falando. E o Sócrates, ele foi lá e falou: "Não, eu realmente não sei. Eu sou um tanto ignorante nesse aspecto." E isso foi algo muito importante. E uma coisa, eu vou entrar em outro tópico agora, a ironia socrática. Dentro desses tópicos, o Sócrates ele sempre chegava e mostrava dentro da conversa que a pessoa ela não sabia às vezes do que ela tá falando. Isso eu tô falando, eu tô frisando muito, mas é porque é um aspecto muito forte dentro dos diálogos socráticos, dentro do diálogo de Platão, enfim, que ele levava a pessoa a perceber que a pessoa não sabia e levava a pessoa a perceber a sua própria ignorância. E dentro disso está a ironia, a pessoa perceber a sua própria ignorância. E o resultado era sempre o mesmo, o não saber. E vamos entrar agora em maêutica. O que acontece? Para explicar a maêutica, Sócrates ele usou uma analogia referente à mãe e a filho. O que acontece? A mãe ela gera o filho e ela vai instruindo o filho ao longo da vida. O Sócrates ele não produz o conhecimento, mas ele leva a pessoa a produzir o conhecimento. Tanto que se você chegasse nele e pedisse algo do gênero para ele que chegasse à conclusão porque era para ele produzir o conhecimento, ele falava que ele não era incapaz, que ele era incapaz de fazer isso. Então ele criou essa analogia de que ele seria a pessoa o pai, que seria a pessoa que estava instruindo a pessoa a produzir conhecimento.
E, para finalizar o conteúdo de Sócrates, o julgamento dele. Bom, como eu fui dizendo ao longo dos vídeos, ele foi acusado de impiedade, que era traição dos deuses, conspiração contra os deuses, e de corromper a juventude. E o que acontece? Quem acusou, principalmente, quem começou com essa acusação foi Meleto, e as pessoas que apoiavam eram as pessoas, como eu disse no vídeo passado, que estavam ressentidas, pessoas de grande poder, de grande influência. E o que acontece é que Sócrates, ele tinha basicamente três opções. Ele podia pedir clemência, ele podia escolher o exílio ou ele podia escolher a morte. Ele escolheu a morte. Por quê? Se ele pedisse clemência ou se ele assumisse o exílio, de certa forma ele não estaria assumindo a filosofia, ele estaria assumindo que ele fez algo que, de acordo com ele, não fez. Então, ele escolheu a morte. E algo muito importante que o livro traz é o que acontece. No Templo de Delfos, hoje em dia está em ruínas, tinha uma frase que era conheça-te a ti mesmo. E essa frase gira em torno muito da vida do Sócrates, porque a partir do momento que ele sempre procurava o autoconhecimento através dos questionamentos da verdade. E também tem a questão de que quando ele morreu, quando ele estava indo morrer, no caso, na condenação dele, ele falou: bem, é a chegada a hora de partirmos, eu para a morte e vocês para a vida. Quem segue o melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. E isso foi a última reflexão que ele deixou pra gente, porque ele não sabia se ele tinha feito a escolha certa, porque muitos tinham falado para ele escolher o exílio, muitos tinham falado para ele pedir clemência, e ele escolheu a morte. Então ele não sabia se ele estava fazendo a escolha certa. Então foi isso que ele falou. Eu fiz essa escolha. Se é a certa ou não, eu não sei. Não sei se é melhor ou não, se eu vou para um lugar melhor, no caso vida após morte ou não. Mas essa é a minha escolha e eu não sei se seria melhor ficar na Terra ou não. Ficar vivo ou não. E basicamente é esse o conteúdo sobre Sócrates. Eu espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam que ninguém é grande demais para aprender e ninguém é pequeno demais para ensinar. E se cuidem, estudem e até a próxima. Beijos!